Antes da gente começar esse vídeo, se inscreva no canal para a gente completar 1000 inscritos, curta e no final do vídeo não esquece de compartilhar com os amigos e deixar no comentário. Então estamos aqui com o Lázaro e com a Elizabeth, que são psicólogos, e vamos falar de um tema assim polêmico: racismo. Fala, debatedores da internet! Bem, hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema que me dói um pouco ter que falar sobre isso, porque eu acho que o racismo ele não deveria existir. Nós temos um traço histórico que a gente precisa corrigir. E para isso nós temos aqui o Lázaro, que vocês já conhecem, vocês podem ver no encard. Encard? Vocês podem ver no card que tem um vídeo falando sobre racismo. Nós temos aqui desse lado também a Elizabeth, que é psicóloga. Gente, o que já saiu de moda racismo, né? Já passou, já acabou ou continua? Não acabou, né? Não tem como a gente dizer que acabou, porque a gente ainda tem aí um movimento de luta contra o racismo, né? A gente tem no país uma lei que vai falar que o racismo é crime, né? E aí a gente tem todos os dias pessoas negras sofrendo racismo das mais diversas formas, né? Uma coisa que eu fico pensando é por que existe o racismo, né? É uma questão histórica, mas por que se trouxe a vida cotidiana? Porque existia aí, então, um movimento, né, desde a época da colonização, de que uma raça poderia ser superior à outra. E no Brasil, isso começa a acontecer no momento em que as pessoas escravizadas começam a chegar aqui, né, para serem escravizadas. E pessoas negras, pessoas, né, tiradas do seu território na África. E aí, no momento em que acontece a falsa abolição, né, também não é dado condição para essas pessoas continuarem aqui. E aí o movimento que é feito nesse momento é de trazer os imigrantes, né, com a perspectiva, com a ideia de que a miscigenação poderia ser a solução para o branqueamento da sociedade. Então, não tem como você dizer que na sociedade hoje o racismo não existe porque somos todos iguais ou porque existe uma mistura de raças. Não, né? Existe sim. E a mistura das raças também foi um ato racista. E é importante falar, como o Lázaro trouxe, que nós estamos falando de pessoas. Né? Na história toda, são pessoas, né? E aí quando eles chegaram aqui, foram escravizados, eles foram olhados como objetos. E não importa se eram crianças, mulheres, né, idosos, todos sofreram, né? E aí foi desconsiderado o sujeito, e sim olhado o objeto. Mesmo porque eles foram tirados da sua terra nativa, né, de uma forma extremamente brutal, colocados como objeto num país, e ainda a religião dizia que eles não tinham alma, justamente para legitimar a escravidão, né? Então é um absurdo. Se você for pesquisando, é muito maior. A dívida histórica que a história tem com os negros é gigante, né? Como consertar isso? O racismo ele vai permeando a história da população negra desde o momento em que eles são tirados dos seus territórios. Né? Porque neste momento, e aí depois, o último país da África, antes deles entrarem para o oceano, para a mar aberta, é Cabo Verde, que é uma união de 10 ilhas. Em Cabo Verde existe uma árvore, né, o baobá, que é uma árvore de base muito grande, em que eles chamavam de árvore do esquecimento. Então eles faziam as pessoas darem muitas voltas em volta dessa árvore, tipo, até se cansar, assim, tipo, passar mal de câncer, para que elas esquecessem o que elas tinham vivido naquele até chegar naquele ponto. E que a partir daquele ponto em diante era uma nova vida. Vamos pensar não só na questão da cor da pele aqui nesse momento, mas assim, pensar que você enquanto católico ou protestante ou evangélico, né, que vai para a escola ou que vai para qualquer espaço e você consegue entrar no espaço e aí vamos fazer uma oração, né, ou vamos fazer aqui alguma coisa, vamos fazer, chamar o espírito, enfim, né, tudo isso pode.
Agora, o menino negro, a menina negra, ou a menina que segue uma religião de matriz africana, se ela adentrar um determinado espaço com o seu turbante, as pessoas se afastam dela. Né? Aí, quer ver um outro exemplo de privilégio? Isso acontece comigo. Ônibus. Né? Eu pego ônibus, eu ando de ônibus, e a maioria das vezes eu estou sentado no banco do ônibus, né? E as pessoas não sentam ao meu lado. Né? Tem lugar ao meu lado, as pessoas ficam em pé, mas não sentam ao meu lado. Você enxerga isso, você estuda isso, mas quanto ser humano, tipo, alguém não querer sentar do seu lado pela sua cor, o que reflete isso internamente? Olha, é difícil responder isso, né? Porque a gente sente raiva, a gente sente injustiça, indignação, enfim. Muitos sentimentos afloram num momento como esse, né? Mas a gente também vai aprendendo a ter resiliência para lidar com esse tipo de situação. Quando eu não tinha, né? Quando eu não percebia, e aí entra a questão do privilégio, que é assim, às vezes a gente não percebe. E puxando também um pouco o gancho do privilégio, enquanto branca que sou, se eu entro em uma loja ou no supermercado, seja para o que for a finalidade, e eu poder circular na loja tranquilamente, é diferente de que o Lázaro, enquanto negro, fará a mesma situação. Vai ser perseguido, vai ser olhado. Já aconteceu alguns episódios, né, a gente pode trazer um pouco da nossa realidade pessoal, de estarmos juntos e dependendo do ambiente que a gente entra, eu não sou encarada, mas ele é encarado, de pé à cabeça. Então, assim, o que é que está acontecendo? Se ele entra sozinho, ele é olhado novamente dos pés à cabeça e onde ele está indo, né? Contaram um caso pra gente ontem de um rapaz que estava dentro de um carro, né? Ele era branco e ele portava maconha no bolso. E aí o policial parou, os amigos dele eram negros, foram colocados na parede, revistados, e ele não. E aí a gente enxerga realmente o privilégio de ser branco. Eu acho que a gente, assim, me emociona porque eu acho que a gente precisa parar, nós brancos, precisamos enxergar o privilégio que nós temos. Porque muitas vezes a gente está andando na rua, a gente vê um negro, a gente inconscientemente atravessa. Está muito incutido. Então a gente precisa parar, refletir sobre esse assunto e perceber que nós somos privilegiados. Então nós temos que diminuir esse privilégio e realmente favorecer, para diminuir o número de racismo, né? E realmente assumir que nós somos racistas. A partir do momento que a gente assume, a gente consegue trabalhar o racismo dentro da gente. Bem, nós temos a questão da lei, né? A lei foi realmente uma conquista, né? A gente transformar o racismo em lei e crime. E também a questão da homofobia, né? Como vocês enxergam isso, né? É uma vitória? Ela é utilizada realmente para algo benéfico? Como você vê isso? Bom, eu vejo isso como algo benéfico, sim, né? Esse complemento, né, de incluir a homofobia dentro, né, da lei do racismo, né, eu acho que é benéfico, né? Então, se a gente já tinha a lei que criminalizava, né, a discriminação por raça, né, aliás, a discriminação por cor da pele, né, fazer com que essa população que também é desfavorecida e também é extremamente discriminada na nossa sociedade machista, estruturalmente homofóbica, a gente traz para a realidade da sociedade que são duas situações que precisam ser vistas. Elas existem. Então, quando você criminaliza a homofobia através da lei do racismo que já é existente, então transforma isso também em lei, você assume que a sociedade brasileira é racista e é homofóbica. Então, a gente acaba fazendo com que a gente não negue que essas duas coisas existem, né? Porque as pessoas costumam dizer que racismo não existe ou que homofobia também não existe, que é tudo mimimi, e isso não é a verdade, né? Bem, agradeço muito a presença de vocês. A gente precisa parar de achar que tudo é mimimi, a gente precisa se aprofundar sobre as coisas. Racismo é uma coisa que me mexe muito comigo, porque eu acho tão absurdo a gente olhar para o outro de uma forma preconceituosa, sem entender a realidade, sem dar oportunidade para as pessoas, independente da cor, da raça, da religião,
Bem, nós ficamos por aqui. Até breve com mais Cara Limpa para vocês.